Sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani e o assunto de hoje vai mexer num verdadeiro vespeiro. Sim, senhor. Esse conteúdo, sem sombra de dúvida, vai chacoalhar a roseira. Antes de começar, não se esqueça de deixar aquele seu like super ungido. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos para dar aquela força no canal. Muito bem, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, beleza? Você fala línguas estranhas? Ou conhece alguém que fala? Já ouviu falar línguas estranhas em algum lugar? Se você já respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você vai entender o conteúdo de hoje. Então, aperte os cintos que nós vamos começar. Vamos lá. Nós vamos hoje analisar as famosas labachúrias, cantaramicoves e blá blá blás blás que o povo fala. Sim, serão estas línguas estranhas mesmo? Uma pergunta que não pode calar, certo? Então já deixo muito claro que esse conteúdo é respeitoso e didático. Não estou citando nenhuma denominação e, portanto, nós vamos ficar com o que a Bíblia diz e o que nós podemos aprender neste conteúdo. Então, coração aberto para o que vai ser dito, ok? Vamos lá. Glossolalia. Meu Deus, o que é isso? São trava-línguas? Não. Glossolalia vem do grego glossa e quer dizer língua. Xenoglossia. Meu Deus, outro trava-língua? Não. Xenoglossia é a capacidade de falar fluentemente uma língua sem nunca anteriormente você ter entrado numa escola ou ter aprendido a língua. Glossolalia ou esses cantaramicove é uma prática muito antiga, muito observada em religiões pagãs por todo o mundo, obcecadas por língua. Então isso não é nenhuma novidade não, viu? Isso é mais antigo que andar para frente, mais antigo que amarrar cachorro com linguiça. Então vamos ver, xamãs no Sudão fazem essa prática. O Congo Xangô da costa oeste da África também usa. O culto a Zor na Etiópia também não fica atrás. Voodoo no Haiti, aborígenes da América do Sul e Austrália murmuram ou falam frases ininteligíveis. Religiões de matriz africana também fazem uso da glossolalia. Olha, um fenômeno com expressões de êxtase, sons muito confundidos com dons de língua, que não tem nada a ver com o verdadeiro dom de línguas. Então, aqui no canal, nós usamos a Bíblia. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Atos 1, capítulo 2. Vamos começar, então, aqui pelo 4, tá? Então, vamos lá, versículo 4. Então, Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, paramos aqui no versículo 8. Vamos
Vamos analisar então essa passagem? Bom, então esses homens começaram a ouvir o idioma, eles foram, primeiros discípulos foram batizados, né? E receberam o dom de línguas. E esse dom de línguas, ele não era um dom de línguas que as pessoas não sabiam que era, não. Cada um dos discípulos começou a falar uma linguagem, sim, uma linguagem humana, ou seja, idiomas que eles podiam entender que eram da terra deles, idiomas falados por eles. Olha que maravilha! O dom de línguas foi derramado para se pregar o evangelho em outros países. Como você acha que Filipe pregou para o etíope? Nós estamos em Atos 8:26 quando isso acontece. Veja que eles tiveram batizados e receberam o dom de línguas em Atos 1, né? Atos 2, desculpa. E somente lá em Atos 8:26, né? Você vai ver também que Filipe vai e prega para o etíope. Quando esse etíope falou com Filipe, você acha que Filipe falou em que idioma? Não é mesmo? Bom, então Kainos Gloss fala sobre novos idiomas, nada que explique que são línguas angelicais. Aí você vai dizer, mas o apóstolo Paulo falou que ele ainda que falasse a língua dos anjos. Vamos ver essa parte então, para não ter problemas futuros. Então aqui nós temos 1 Coríntios, tá? Capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então vamos analisar ainda que. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele não fala a língua dos anjos e ele está usando uma hipérbole, ele está exagerando aqui para que as pessoas entendam essa parte, tá? Então, claro que ele não fala a língua dos anjos, tá? Então ele quer dizer, digamos assim, e se eu falasse as línguas dos anjos? Então, por exemplo, e se eu, por exemplo, fosse para Paris, só que eu não fui, entendeu? É isso que ele está querendo dizer, né? E se quer dizer que ele não fala. E as pessoas temem, mas o apóstolo Paulo falar aqui que eu falo a língua dos anjos. Não tem nada a ver, não. Isso foi uma hipérbole que ele usou, certo? Então, vamos continuar. Então, assim, meteros glossa quer dizer que ouviram na sua língua. Aqueles homens ouviram na sua língua. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Olha que maravilha. Esse é o dom do Espírito Santo. Ele tem que ser útil. E nós vamos falar sobre isso, porque está na Bíblia também. Então, naquela época, não existiam escolas de idioma. Não tinha CCAA, não tinha IASD, não tinha nada disso, sabe? Cultura inglesa, não havia nenhum curso. Aqueles homens eram galileus, tanto que eles se reconheceram, mas não são galileus, eles nunca saíram de lá, não é? Então, todos os usos de língua na Bíblia falam sobre idiomas naturais existentes. Vamos deixar isso claro, grava aí. Então, pessoas assim vão relatar o que elas sentem quando elas estão assim, falando línguas estranhas. Vamos lá, então. Bom, muitas relataram o seguinte, isso aqui foi um estudo, tá? Então, não é qualquer coisa, ninguém tá falando maluquice aqui, não. Então, olha só. Elas relataram que sentiu o rosto crescido, mão e corpo formigando, língua crescida e desgovernada. E no momento da oração, viu uma luz acesa e sentiu um calor forte, disse uma delas. Então, tudo isso, queridos, está muito ligado ao psicológico. O que eles vão usar? Eles vão usar aquela musiquinha de fundo que deixa você super emocionado, vão deixar você no clima, né? Aí vamos usar aquela musiquinha de fundo. Tem igreja que até apaga a luz. Eu já vi igreja colocar o quê? Apagar a luz e deixar o teto assim, com aquela iluminação parecendo as estrelas. Então, se você olhasse para o teto, você estaria vendo as estrelinhas do céu. Olha que lindo! Tudo para deixar você no clima. Aí o pastor começa a falar: glória, 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 glória.
bem rápido. Aí você querendo receber aquilo, né? Aquele dom, aquele batismo. Aí você começa. Aí fica parecendo aquela zagrota, né? Já viu a zagrota árabe? Fazem. Mesma coisa. Tá? É também uma glossolalia isso daí. São sons que não tem, né? Só que eles usam em casamento para dizer que eles estão felizes, é outra conversa, isso aqui, né? Então, essa mulher fala isso daí. Então, tá tudo muito ligado ao psicológico, tá? Eles vão colocar musiquinha de fundo, eles vão falar para você ficar gritando, eles vão falar para você falar glória, 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 glória várias vezes. E aí, se você não consegue, você se sente frustrado, pronto, eu acho que eu não acredito e não sei o que. Você se sente mal quando, sabe, não entra nessa, né? Abre seu coração para o Espírito Santo. Então tem todo um apelo aí, né? Então, sensações místicas, viu a presença dos... então, essa daqui é da essa outra pessoa é da renovação carismática, porque isso aí não acontece só com o pessoal os evangélicos, acontece também com os católicos, tá? Então, ela relata aqui que teve sensações místicas, viu a presença de anjos imensos, padres chorando, freiras sendo humilhadas, pessoas se afogando, pessoas acidentadas, e Deus falando para essa pessoa para ela orar e interceder por essas pessoas que já estão mortas. Então, não era Deus falando, né, querido? Então, olha só, e aí a glossolalia está mesclada com a busca da paz interior, a cura. Então são pessoas que estão visivelmente sensíveis de algum modo, elas estão carentes em alguma área da vida delas. Então elas chegam nesse ambiente, né? Elas vão querer o quê? Elas vão encontrar os amigos, as pessoas que vão ter a mesma pensamento dela, vão fazer a mesma coisa que ela. Inclusive, eu vi na internet um absurdo, tá? Um acampamento de crianças, onde a moça lá que estava fazendo esse curso para as crianças estava ensinando elas a fazerem isso, tá? A ficarem falando línguas estranhas. Mais para frente a gente vai falar muito mais disso aí. Calma aí. Então, assim, isso atrai muitos fiéis para frequentarem as igrejas. Então, as igrejas não são bobas. Elas vão usar, sim, da parte da psicologia. Se precisar, elas vão usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis, tá? Para atrair os fiéis. Não é mais o Espírito Santo que está atraindo as pessoas, e sim as invencionices, tá? De muitas igrejas, tá? Então, linguistas analisaram que, com certeza, a glossolalias ou as labachúrias, elas não têm qualquer significado. Por quê? Olha só, eles usam consoantes. B, C, D, F, G, pode ser qualquer tipo de consoante. Ritmo vai estar sempre cadenciada. Né? Assim, tem tonacidade, eles entonam a voz quando eles falam. Eles não vão falar aquela coisinha tímida, não, eles vão entonar, dar aquele tom na coisa, tá? E as vogais, né, A, E, I, O, U também vão ser usadas. Então, elas vão formar o quê? Elas vão formar sílabas, e essas sílabas, fonemas. E aí, pronto, o negócio vai que vai, tá? Isso é tudo muito comum. Veja bem que as labachúrias vão ser sempre, por exemplo, estamos no Brasil, falamos português. As labachúrias tem o lá, tem o ba, tem o chu, tem o ri, tem o a, né? São todas coisas que nós conhecemos, tá? Dificilmente você vai ver digamos que aconteceu isso lá no Japão. Ele não vai falar labajé, vai falar da língua dele. Se for inglês, vai falar do jeito dele. Então, quer dizer, são línguas criadas pelos falantes, tá? Línguas criadas. Então, estudos laboratoriais mostram que são sempre as mesmas melodias e repetições, e muitas vezes elas não têm uma vírgula, elas não têm uma pausa. Parece, sabe, que quem está falando as labachúrias lá, eles estão, parece aquelas pessoas que estão narrando futebol.
sabe? E não tem um meio termo ali não, né? Então, exames laboratoriais vão mostrar que são sempre as mesmas melodias, conforme eu já acabei de falar. Jovens foram analisados e após escutar 1 minuto de glossolalia, 20% foram capazes de imitar o som sem nenhum problema. Os outros 70% tiveram que ter algum treininho, mas conseguiram também. Levaram as labachúrias para a igreja e o pastor não conseguiu ver a diferença entre as labachúrias que os fiéis faziam daquelas que aquelas pessoas indoutas que nem sabiam o que era isso tinham imitado, de tão parecido que ficou. Olha só. Portanto, labachúrias são aprendidas e aperfeiçoadas. Muitos profetas e até pastores usam a glossolalia para dar credibilidade ao que está sendo dito, dando a impressão do poder vindo de lá do céu, diretamente do trono do céu para a igreja. Olha que maravilha! Então, para a igreja lá de pedra, né? Esta prática normalmente está linkada a outras coisitas. Bater o pé, gritar, falar muito alto, né? Deixa a pessoa meio desnorteada, tá? Música de fundo, né? Então, é muita gritaria. Então, eles dão muita ênfase na frase. Assim que eles acabam a labachúria, assim diz o Senhor. E já começa lá com a profetada, né? Isso leva a igreja ao êxtase, ao delírio, enche mesmo a igreja, por incrível que pareça, né? Faz um sucesso daqueles, né? Então, nós vamos ver aqui que 1 Coríntios, o dom da profecia é superior ao das línguas, tá? Tá em Coríntios 14, depois você vai lá e dá uma boa de uma lida. Em Coríntios 14, 9, tá? Vai falar assim, assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Também em Coríntios 14, 13, ele fala, pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, Paulo ainda vai dizer no versículo 17 que ele era um poliglota, ele falava bem outros idiomas, né? Então, para o quê? Para que servia isso? Para ele poder pregar. Como é que ele ia pregar em outros lugares se ele não falasse o idioma dos lugares, tá? Por isso que ele fala que ele fala muitas línguas, mas ele aqui está querendo especificamente dizer que Paulo realmente era um homem poliglota, tá? Então, em Coríntios 12, tem uma outra parte que vai falar o seguinte, mas a manifestação do Espírito do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Que utilidade tem você ficar labachúrias, labaredas e dane-me-couve e não sei mais o que, blá, 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 isso não está tendo utilidade nenhuma, certo? Então, aqui nós vamos uma historinha. Um pastor, tá? Num culto, disse, eu estou vendo uma cachoeira aqui no meio da igreja. Então, sabe aquela coisa? E aí começou o reteté que a gente já conhece, quando as pessoas giram, as pessoas gritam, perde o sentido, aquela coisa toda dramática, né? Então, e ainda ele falou, eu vi anjos com bandeja na mão, entregando a sua bênção. Olha, aí pronto, a igreja, nossa, aí foi uma coisa, delírio total, delírio total. Aí o pastor falou, irmãos, eu não vi nada disso. Acorda, vai estudar a Bíblia. Para de ser zerado na Bíblia, onde já se viu, meu filho. Anjo com bandeja na mão, você já viu anjo garçom? Aí ficou todo mundo sem graça, não sabia onde enfiar a cara, aquelas coisas, né? Fazer o quê? E
E aí, na Bíblia mesmo, é dito o seguinte, o apóstolo Paulo fala que se uma pessoa que não conhece esse idioma, né, entra na igreja e vê uma pessoa falando labachúrias e labaredas, ele vai achar que todo mundo lá é maluco, tá? E as línguas estranhas não são para isso. As línguas estranhas são para quê? Para que esses fiéis aceitem Jesus e se convertam e não o contrário, fiquem debochando, tá? Não é para isso que as línguas estranhas servem. Elas servem para que aquela pessoa, de repente um turco foi lá, entrou na igreja e aí o pastor começa a falar em turco. O turco vai se identificar. Opa, essa aqui é a minha língua. Mas se o pastor estiver falando em turco e não tiver uma pessoa para interpretar, ele tem que ficar calado, ele não tem que falar nada. Por quê? Porque tem que interpretar para que toda a igreja receba a mensagem e seja edificada. Percebeu, amados? Porque se tô lá, labachúrias, labaredas, blá, 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 e cantaramicouve, não sei o que lá, aí eu vou falar, mas tem que ter alguém que traduza isso. Aí eu pego 3 pessoas, faremos a experiência com 3 pessoas. Essas 3 pessoas vão falar, sabe o quê? Cada uma vai falar uma coisa. Nem parecido vai ser, porque cada um vai ter uma interpretação diferente daquilo que está sendo dada. Então, portanto, não se pode ficar falando essas coisas sem que haja um intérprete para isso. E nós sabemos que não existe intérprete para labachúria, não. Certo? Então, digamos que este mesmo pastor está lá falando, entrou um turco, falou em turco, o turco entendeu, tinha uma outra pessoa que sabia turco também, foi lá e falou para a igreja toda, e todo mundo aproveitou a profecia. Olha que maravilha! Todo mundo foi edificado, coisa show de bola. E ainda diz mais, né? Desculpa. A palavra de Deus diz que o culto, ele tem que ter ordem e decência, tá? Ordem, não é pra tá bagunça. Aí labachura, aí um tá lá pendurando no lustre, e o outro tá lá se jogando no chão, e a irmã cai lá, né? Deixa os cascinhos aparecendo, tem que ficar lá cobrindo com pano. Gente, isso não tem cabimento, até porque quem não é do meio, ou se você é um recém-convertido, você acha que você não está no espírito, que você tem um problema. Como que aquelas pessoas estão e você não está sentindo nada? O que tem de errado com você? Você já começa a se achar uma... Olha, e aí, o que eu estou fazendo de errado? Eu não sou merecedora, eu não estou à altura daqueles irmãos cheios do poder, né? Porque eles gostam de dizer, que eles fazem isso exatamente para dizer o quê? Que eles são cheios do poder, tá? E o único que é cheio de poder, queridos, é, ó, Deus no céu, não tem ninguém cheio de poder aqui não cai nessa não, tá? Então, um outro falou assim que viu um anjo na igreja, sabe? O outro pastor. Aí ele falou assim, eu vi um anjo na igreja. Aí todo mundo, nossa, glória a Deus, aleluia. Aí caiu fogo, mas não era do céu. Você pode ter certeza, era fogo da carne mesmo. Aí todo mundo começou e tinha umas loucuras. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vi um anjo na igreja. Aí, não demorou muito esse mês, eu falei, irmãos, não era um anjo do Senhor, era um anjo de Satanás, era Satanás. Todo mundo não sabia o que fazer, porque todo mundo ficou dando glória a Deus para isso aí, gente. Aí esse irmão falou, olha, você quer saber de uma coisa? Vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus, para de ser analfabíblia. Vá ler a Bíblia, criatura, em vez de ficar lá, né, pega a Bíblia como se fosse catálogo da Avon, você vai lá olhar o que você quer, pega lá a caixinha de promessa, vai ver o que te cabe, aí se você pega a Bíblia e cai na genealogia, pronto, você já fica frustrado, mas Deus não tá falando comigo, gente, que é isso, por favor, né? Então, e eu vou falar um pequeno relato, meu sogro, antes dele falecer, tá? O pastor do Haiti foi visitar ele, né? E aí, esse pastor, o Jean, ele fala francês, né? O idioma dele é francês. Um dos idiomas é francês.
E meu sogro começou a falar com ele em francês. Foi um mistério. Aí sim é mistério, porque meu sogro nunca aprendeu a falar francês, ele nunca foi para a escola de francês, é uma pessoa extremamente simples, mas que a vida toda dele, ele dedicou seriamente, mente mesmo, sabe, ao evangelho, era um homem de Deus de verdade. Aí ele pôde entregar o mistério para o irmão, que ele falou com o irmão, certo? Foi assim uma coisa fora do comum, né? E o Rodrigo Silva também, um arqueólogo muito famoso, adventista, né? Ele falou uma coisa muito importante. Ele foi numa reunião pentecostal aí, ele falou, e o irmão perguntou exatamente o que ele achava dessas línguas. Ele foi muito polido, porque ele é muito educado. E ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu aprendi a falar inglês, né? Me deram uma Bíblia em inglês, eu não sabia nada de inglês, e meu sonho era aprender inglês, o sonho da minha vida. E ele, o Espírito Santo, tá? Ele recebeu esse dom do Espírito Santo e ele fala fluentemente o inglês, sem tirar nem pôr. O irmão traduz, ele chamou o irmão para traduzir, sim, para que todas as pessoas pudessem ver a maravilha que Deus faz, não é mesmo? Olha que coisa linda. E ele disse que ainda foi usado, sim, com esse dom, porque ele chegou numa numa muçulmana, né? E duas muçulmanas, e ele falou com elas, né, sobre ele pôde pregar durante várias horas para essa irmã, falando sobre as boas novas. Para isso que serve, para boas novas. Então ele foi lá, falou essas boas novas, e essas duas muçulmanas se converteram. Olha que maravilha, né? Olha, não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Olha, é linda, ela é maravilhosa. Então eu trouxe esse pequeno estudo, espero que vocês tenham gostado. Talvez tenha sido um pouco extenso, mas eu creio que valeu a pena. Então, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe todos vocês, tá? Porque Deus vai distribuir os dons conforme, né, lhe apraz, né? E vocês, assim, tenham aproveitado este pequeno estudo. E só isso mesmo, só vou ficar fazendo trava-língua aqui, que eu vou ficar aí, tá. Então, encerrou por aqui. Obrigada mais uma vez, tá, queridos? Um grande abraço e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Tchau. Dá licença aqui.